Olá, abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é nosso melhor dia, a nossa melhor noite, melhor tarde, dependendo aí do tempo disponível que você tem aí para estar ouvindo essa mensagem, essa palavra. Recebo que ela vai fazer bem ao seu entendimento, recebo que ela vai fazer bem à sua vida e que você possa viver melhor, mude a sua maneira de pensar. E que Deus mesmo ilumine os olhos do seu entendimento para que você possa entender o que é o Evangelho, para que você possa entender a vontade do Senhor na sua vida. Como o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, para que possamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, a nossa herança em relação a nós nesse reino aqui, enquanto nós estamos por aqui. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação aqui, nesse reino. Porque para o Espírito abençoado, tudo já está pronto, tudo já está perfeito, nada mais a fazer, tudo que tinha que ser feito, Deus mesmo já fez. Muito obrigado pela sua audiência e eu gostaria de convidar você, que nos dá a honra de estar nos assistindo, de compartilhar a mensagem para que outros possam ouvir e também ser livres aqui, libertos aqui na mente, porque o nosso trabalho aqui é fazer a palavra correr e ser glorificada, para que outros alcancem essa verdade. E convido a você aí a pegar uma Bíblia, pegue aí uma caneta, um papel, anote, para que você confira o que você está ouvindo com o Evangelho da Graça. Quando falamos de Evangelho, estamos falando de Romanos até Hebreus, porque o apóstolo Paulo disse, nós já aqui falamos várias vezes, que há muitos que falam dessa palavra, há muitos que dizem estar pregando o Evangelho, mas Paulo diz, o Evangelho diz que são faladores. Porque, abençoados, nós temos aqui ouvido muitos abençoados, muitas pessoas falando, e segundo a letra, todos têm razão. Segundo a letra, qualquer um é capaz de provar que está com a razão. Agora, a diferença, onde está a verdade, foi no que Jesus falou, o Espírito da verdade. Ele vai te guiar toda a verdade. Somente o Espírito que está aqui, que está no Evangelho, o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Não se leve pela letra, se leve pelo Espírito, pelo entendimento, pelos olhos iluminados. E para isso é necessário que você confira tudo o que está escrito. E temos aqui um tema bem excelente. Peço a você que compartilhe as mensagens. Peço a você, se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva pelo mesmo motivo e pela mesma razão, para que a palavra corra e seja glorificada. Muito obrigado pela sua audiência, por você que já está aí nos assistindo. Vamos aqui entrar de cheio aqui no nosso tema, como diz o meu amigo Richardson. Vamos entrar de cheio aqui no tema. O tema é: Adão não desobedeceu a Deus. Mas antes tem aqui porque hoje é aniversário, de uma abençoada, uma colaboradora desse ministério, uma colaboradora que tem trabalhado para a palavra correr e ser glorificada. Estou falando aqui da abençoada Edinalva Mendes, esposa do abençoado Marcos Mendes. Hoje é aniversário da abençoada. Abençoado, nossos parabéns aqui. Muito obrigado pela sua colaboração, pelo trabalho que você tem feito aí, para que a palavra corra, seja glorificada, para que outros alcancem essa verdade. E eu digo que o Evangelho diz que você é uma abençoada e que se manifeste na sua vida aquelas promessas que estão aqui no Evangelho, que são nossas, mas no tempo de Deus vem se manifestando. Então eu recebo que na sua vida está chegando todas as bênçãos, porque o Evangelho diz que você é abençoada com todas as bênçãos. Edinalva Mendes, esposa do abençoado Marcos Mendes. Os nossos parabéns aí, tá bom? Então vamos aqui ao tema, como nós já falamos. Adão não desobedeceu a Deus. Olha, contrário da religião, não é isso? Porque a religião toda diz que Adão poderia, né? Porque eu até ouvi uma mensagem que alguém falava: olha, se Adão não tivesse errado, e quando eu chegar no céu, e olha, Adão não desobedeceu a Deus, porque quem diz que ele foi um desobediente, é porque crê no livre-arbítrio.
Olha que coisa, né? Está relacionado aí. O homem tem vontade de fazer o que quer perante Deus e contra o decreto de Deus. Escolher para ele se quer fazer a vontade de Deus ou não. Isso é a teoria, né, que diz a doutrina, é do livre-arbítrio. O homem pode fazer, pode escolher a Deus. E nós aqui estamos afirmando para você, e vamos mostrar aqui para você, dentro do Evangelho da Graça, que Adão não desobedeceu a Deus. Nada disso. Então, pegue a sua Bíblia aí, anote. Vamos aqui começar a ler onde está o ponto-chave desse assunto, que é em Gênesis, o livro de Moisés, o primeiro livro de Moisés aqui, capítulo 2, no versículo 16. Por favor, pegue a sua Bíblia, nos acompanhe aí para que você possa também entender juntamente comigo o que foi que aconteceu. Olha só. E ordenou o Senhor Deus. Veja que é uma ordem, não é isso? Uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem. E que homem era esse? Adão. Era o único homem, pelo menos que nós temos notícia, que estava presente nesse tempo, era Adão. Ordenou Deus ao homem, dizendo, e nem Eva estava presente, isso aqui foi antes da criação de Eva. Deus ao homem dizendo, de toda a árvore, toda, do jardim comerás livremente. Você pode usar e abusar de tudo que é árvore que tem aqui no jardim. Tudo você pode mexer, tudo você pode comer do jeito que você quiser. E no versículo 17 diz assim o Senhor, mas, olha só, um decreto que diz, uma ordem de Deus, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. Olha que isso aqui é uma ordem de Deus, porque no verso 16 ele começa falando, ordenou o Senhor. E no verso 16 ele diz, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Por que não podia? Porque no dia em que dela comeres, da árvore da ciência do bem e do mal, certamente, com certeza, morrerás. Então, abençoados, uma ordem, isso aqui é uma ordem, veja bem, uma ordem dada por Deus para Adão. Deus deu uma ordem, diz que ordenou o Senhor. Preste bem atenção no que você está lendo, no que está escrito. Não se leve pelo que você ouve aí na religião. Não se leve pelo que diz lá o reverendo, lá muito bonitão, lá de terno e gravata. Não, veja o que está escrito. Ordenou o Senhor. Não foi uma opção para o homem. Deus não deu uma opção, foi uma ordem. Deus ordenou, Deus deu uma ordem a Adão. Não comerás dessa árvore. Comendo, morrerás. Porque, olha só, veja no final do verso 17, bem ali no finalzinho, diz assim, no final do verso 17. No dia que dela comeres, leia com bastante atenção, leia com bastante carinho. Não diz se comeres. Não é uma opção, se comer ou se não comer. Não é isso que está escrito, está dizendo, no dia que dela comeres, diz, no dia que comeres, certamente, o que vai acontecer? Morrerás. Uma afirmação, diz que no dia que comeres. Isso é uma afirmação de Deus, não é se comer uma opção, é uma afirmação de Deus. Deus diz, no dia que você comer, você vai morrer. Certamente morrerás. Adão não teve escolha. Veja que aqui não apresenta uma escolha. Isso aqui não apresenta que para Adão um livre-arbítrio. Para Adão, que não Adão poderia ter escolhido comer da árvore, como poderia ter escolhido não comer. Não é isso, abençoado. Não é isso que está escrito. Está dizendo que Deus ordenou, dizendo que o dia que comer, morre. Porque esse dia iria chegar. Deus não estava dando uma opção para Adão. Olha, Adão, você tem a opção. Se você... Não é isso. Deus, ele estava anunciando para Adão o que iria acontecer. Quando Deus disse, o dia que você comer, você vai morrer. Isso aqui não é opção. Deus estava anunciando, estava falando para Adão que iria acontecer. No dia que comeres, morrerás. Isso foi um decreto de Deus. Deus disse para Adão, você pode mexer em tudo, tranquilo. No dia que você comer, então é nesse dia que você vai morrer. Nesse dia. Então Adão, ele não desobedeceu a Deus.
Adão aqui não cabe aqui um caso aqui de desobediência de Adão. Não é isso. Adão fez o que Deus havia anunciado, o que Adão, iria fazer. Comer da árvore e depois morrer. Isso foi anúncio, Deus anunciou, foi um decreto de Deus. Comer da árvore da ciência, do bem e do mal. Uma ordem de Deus. A religião diz que foi uma opção, que Adão teria a opção de escolher comer ou não. Mas não é isso que está escrito. Está escrito que foi uma ordem, ordenou o Senhor no dia. Porque então, abençoado, havia um dia. No dia que comeres, então esse dia já estava determinado por Deus. Apenas Deus não disse, pelo menos não temos relato, quando seria esse dia? Seria um dia depois, 2 dias depois, 1000 anos depois? Não. Mas esse dia iria acontecer porque foi determinado por Deus. A vontade de Deus estava ali. Deus quis que isso acontecesse. Adão não desobedeceu. A religião ela é bem tremenda, não é isso? A religião ensina que Adão poderia escolher a Deus. Olha que coisa tremenda. A religião diz que Adão poderia ter falado, não vou comer dessa árvore, eu não quero morrer. Olha, vamos ver aqui o que diz aqui o Evangelho a respeito de Adão, não é isso? O perito arquiteto. 1 Coríntios, capítulo 15. Veja aí na carta que Paulo escreveu a Corinto. Primeira carta de Corinto, capítulo 15, no versículo 47. Versículo 47. E você vai entender melhor por que Adão não desobedeceu a Deus. Por que Adão cumpriu exatamente o que Deus havia determinado a ele. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Olha o que diz. O primeiro homem, como é que se chamava o primeiro homem? Adão. Quando falamos do primeiro homem, estamos falando de Adão. Da terra. O primeiro homem da terra é o quê? Terreno. Em algumas versões diz, é terrenal. O primeiro homem da terra é terrenal. O segundo homem, falando de Jesus Cristo, o Senhor é do céu, é o Espírito. Então fica bem claro que Adão não é espiritual. Adão é terrenal. E vamos ver aqui, diz que o primeiro homem é da terra, terrenal, não é espiritual. Então volte aqui um pouquinho no capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha que Paulo aqui entrega, que denuncia aqui uma característica desse homem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, o que Adão era? Natural espiritual, que Paulo disse lá na frente. Adão era natural. Adão não era espiritual. E diz aqui, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Adão era natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Por que o homem não compreende? Porque lhe parece loucura. As coisas do Espírito para o homem natural é loucura. Não é isso que acontece? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas do Espírito, olha, nós entendemos as coisas do Evangelho por causa do Espírito de Deus que está em nós. Agora, Adão era natural, Adão não era espiritual. Adão natural não compreende as coisas do Espírito. Quando Deus disse para ele, não comerás dessa árvore, para Adão foi uma loucura. Loucura, porque ele não tinha o Espírito de Deus nele, Adão era natural, não tinha Espírito. Como é que ele ia entender que não poderia comer dessa árvore se ele não tinha o Espírito de Deus para entender? Quando Deus disse para ele, olha, aqui você pode tocar em tudo, você pode comer de tudo, mas da árvore, da ciência, do bem e do mal, dessa você não pode tocar. Isso para Adão, imagina. Não é assim que acontece com o homem natural, quando nós falamos, olha, você é um abençoado. Abençoado eu? Ele não entende. Por quê? Ele quer ver as coisas do Espírito no natural. E não é natural, abençoado, é o Espírito. Adão não tinha o Espírito de Deus. Nós, veja bem, nós quando procuramos obedecer a Deus, nós entendemos as coisas de Deus, não é por causa da natureza carnal, mas é por causa do Espírito de Deus que habita em você. Por isso que nós obedecemos a Deus, ou procuramos obedecer a Deus, nos comportarmos como filho, por causa do Espírito que está em nós. Adão não tinha esse Espírito. Adão era natural.
Não tinha nada ali dele, de Deus nele, dentro dele ali. Era apenas aquele corpo ali, natural. E para ele, como para os naturais, as coisas do Espírito, as coisas de Deus, loucura. Então Adão, ele não desobedeceu. Adão não tinha o Espírito de Deus para compreender a Deus. Tá ficando aí claro? Os abençoados estão entendendo? Porque sem opção de entender. Adão não tinha essa opção de entender, de obedecer. Porque essa opção, esse entendimento, essa compreensão veio com o Espírito de Deus que Adão não tinha. Então, como é que Adão iria desobedecer uma ordem que ele não estava entendendo? Ele não tinha essa capacidade, ele não tinha o Espírito para entender. Não podia, abençoado, de maneira nenhuma. Adão fez exatamente o que Deus o colocou a fazer, comer da árvore. Porque Deus sabia que isso ia acontecer. Ele foi colocado para isso. Olha, deixa eu aqui te dar um exemplo até bem simples, mas é exatamente isso. Aqui na minha casa nós temos aqui um gato, né, muito bonitinho, muito nosso amigo, nós gostamos muito dele, mas ele não tem o Espírito de Deus, então ele não pode obedecer. Se eu pegar uma sardinha e colocar em cima da mesa e falar para ele, não come a sardinha, senão eu te boto lá na rua, abençoado, pode abrir o portão porque ele vai comer a sardinha, porque ele não tem o Espírito para obedecer, para entender o que eu estou falando para ele, que ele não pode comer aquela sardinha. Foi o que aconteceu com Adão. Adão era natural, Adão era animal. Em algumas traduções diz que Adão era animal. Não tinha o Espírito, então não podia entender quando Deus disse para ele, pode comer de tudo, mas quando comer você morre. Isso foi uma ordem de Deus, Adão não podia entender. Amém? Então, abençoados, vamos aqui avançar um pouco mais. A religião, o que acontece com a religião? Porque o problema do mundo, nós já falamos aqui outras vezes, o problema aqui é a religião. Adão não tem problema nenhum, porque ele fez o que Deus o colocou a fazer, na verdade, ele fez exatamente o que Deus havia determinado, mas o problema todo é a religião. A religião, ela não compreende a participação de Adão na história da humanidade. A religião não sabe qual foi a função, qual foi o papel nesse drama, nessa história, nessa peça que foi montada pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo. E Adão teve uma participação chave, importante, e a religião não entende qual foi a participação de Adão nessa história. Vamos aqui a Romanos, que o perito arquiteto, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele aqui ele explica qual foi a função de Adão, sendo animal, sendo natural para a humanidade. Por que que Deus o colocou? Por que que Deus colocou Adão ali no Jardim do Éden para exatamente fazer o que Deus mandou, o que Deus determinou, que era desobedecer e comer daquela árvore. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó, pelo que, como por um homem, como é que se chama esse homem? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, a desobediência. Quando aqui fala de pecado, se fala de desobediência de Adão. E pela desobediência, a morte. E isso foi automático, abençoado. Ele desobedeceu, ele comeu da árvore, fez o que Deus havia determinado, porque era assim a vontade de Deus. Então a morte e a desobediência passou a todos os homens, a todas as carnes. Assim também, da mesma maneira, né? Assim também, do mesmo modo, no mesmo tempo, assim também, a morte passou a todos os homens. Todo homem natural vai morrer, toda a carne vai morrer, porque isso vem lá, né? Adão, um decreto de Deus, Deus fez assim, porque esse corpo de carne tem um tempo de validade, ele vai ter que acabar, determinado por Deus, não é isso? Mas nós não somos a carne, como Adão era só o natural, nós somos um espírito que está aqui dentro desse corpo de carne e foi determinado por Deus que esse corpo de carne tem um tempo de validade. Por isso, diz que todos desobedeceram. Todos que vieram depois de Adão, todos entraram em desobediência. Todos tinham nesse corpo, participaram de Adão nessa desobediência, porque isso foi um decreto de Deus. Aconteceu com Adão exatamente o que Deus havia determinado. A participação de Adão foi passar a desobediência e a morte a todos os homens nesse corpo.
Todos os homens, não interessa, abençoado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ele diz que as obras da carne que nós trouxemos de herança lá de Adão, são todas, estão ali a prostituição, a avareza, a mentira, e tem ali uma relação enorme. E isso veio lá de Adão. Essa é uma herança adâmica. Todos nós temos isso aqui nesse corpo de carne. Todos, todo o corpo. E essa foi a função de Adão. Trazer essa herança a todos os homens dessa carne. Para quê? Para que na cruz, olha bem, por isso que fala, por isso que na cruz, Cristo, o próprio Deus ali, justificasse os seus filhos. Aí é que entra, aí que começa, né, a diferença. Hebreus capítulo 2, versículo 14, vamos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 2, nós quase nem lemos esse verso, não é isso? 2,14, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e visto que, como os filhos, falando dos filhos de Deus, falando do Espírito, não está falando agora do corpo de carne, não está falando do terrenal, está falando do espiritual, os filhos participam da carne e do sangue, participam do corpo. Também Cristo participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, para que Adão contaminou esse corpo, foi um decreto de Deus, para que na cruz Cristo justificasse os seus filhos, a participação, não a todos os homens. Veja bem, porque Deus precisava colocar o seu espírito dentro de um corpo, mas o corpo não poderia ser de qualquer maneira. Tinha que haver uma licença, e Cristo conseguiu essa licença na cruz, justificando o corpo. Romanos capítulo 8, versículo 30, veja que essa participação não é para todos. Diz assim, ó, 8:30, e aos que predestinou. Olha, participar desse corpo, um filho que participa desse corpo, é o filho que foi predestinado. Predestinado, a estes também chamou. Não é para todos, abençoados. Participar desse projeto não é para todos. Somente para aqueles que foram predestinados e chamados. E aos que chamou, a estes também justificou. Só os filhos dele que participam de carne e sangue, que foram justificados ali na cruz. Isso não é para todos. Somente aos que predestinou antes da fundação do mundo, antes do Espírito. Porque nós temos ouvido aí muitas mensagens a respeito de salvação, e mesmo da religião, e mesmo também dos nossos irmãos que pregam a graça de Deus, mas parece que alguns esqueceram que a salvação do Espírito, estamos aqui falando da salvação eterna, começou antes da fundação do mundo. Não começou em Adão, não começou na cruz, não começou nos judeus, não começou com os gentios, não. A salvação foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. E Adão é uma peça nesse esquema, nesse mecanismo todo que Deus montou, desde antes da fundação do mundo. Adão é uma peça que Deus colocou para fazer a sua vontade, para manchar esse corpo, para que na cruz Cristo justificasse. Adão fez parte de um plano de salvação, mesmo sendo ele terrenal. Veja bem, ele era terrenal, mas ele fez parte desse plano, estabelecido de acordo, veja bem, de acordo com a vontade de Deus. O plano da salvação, isso não cabe aqui vontade do homem, diz que foi elaborado, foi pensado, foi determinado, foi um decreto de Deus desde antes da fundação do mundo. E as coisas vieram acontecendo, e tudo debaixo do decreto de Deus, tudo de acordo com a vontade de Deus. E Adão foi um que fez, não foi um deslize, não. Adão desobedeceu, fez um negócio lá errado, então Deus teve que tomar ali um segundo caminho. Não. Olha, 2 Timóteo, vamos aqui, ó. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, vamos ler aqui, no versículo 9, olha o que ele diz aqui. Que nos salvou, o verbo aqui já aconteceu, né? No passado salvou, e chamou, também já aconteceu, com uma santa vocação. E quem foi que te salvou, quem foi que te chamou com a santa vocação? O próprio Deus. Quando foi isso? E diz mais aqui, ó, não segundo as nossas obras, então não tem participação sua, não tem participação minha, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Olha, que nos foi dada em Cristo Jesus
antes dos tempos dos séculos. Para aqueles que defendem que a graça começou na cruz, aqui diz que a graça nos foi dada antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Ali começou o amor de Deus, ele escolheu os filhos, chamou os filhos no Espírito, aqui não envolve carne, e depois que veio Adão, aí as coisas foram acontecendo. Adão, a participação dele não foi porque ele fez alguma coisa errada, não, pessoal, foi tudo determinado por Deus. Adão, veja bem, Adão não foi um acidente. Não, porque o trem saiu do trilho, então Deus teve que fazer um reparo. Não, pessoal, Adão não foi um acidente. Adão não fez nada diferente da ordem de Deus. Imagina se eu for entender uma coisa dessa. Adão não fez nada diferente do que Deus já havia determinado a ele. A atitude, o procedimento de Adão não foi uma escolha dele, de Adão. Ele lá comer lá o fruto, ele desobedecer lá, fazer o que ele fez, não foi escolha dele, não foi assim, é porque eu não gostei muito dessa coisa de Deus falar que, não, então eu resolvo, eu quero, não, isso já foi tudo determinado com ele, tudo determinado por Deus, ele já foi posto ali, Adão já foi posto no jardim, exatamente para fazer tudo o que ele fez, nada diferente. Nada foge do decreto de Deus, abençoado. Essa história de falar que é religião de não, porque Adão, e interessante que eu mesmo pensava assim, até eu cheguei falar assim, quando eu chegar lá no céu, Adão vai ter que me explicar essa história, por que ele escolheu desobedecer, abençoado. Primeiro que você não vai encontrar Adão no céu, porque Adão é da terra, Adão não tem o Espírito de Deus, então ele ficou por aqui mesmo. E ele também não teve escolha, abençoado. Ele fez exatamente o que Deus fez. A atitude, o procedimento de Adão não foi escolha dele, não foi não. E como também a morte de Cristo, você tem que entender isso, que a morte de Cristo também não foi uma surpresa para Deus. Porque dá a entender que a morte de Cristo na cruz foi um plano B de Deus. Olha, imagine, porque então, se Adão fez por conta própria, eu vou ter que entender, veja só, vou ter que entender que Deus colocou ele para ser bonzinho pela eternidade, ele se desviou, então agora o que eu vou fazer? O que Deus pensando, o que eu vou fazer? Ele errou, vou ter que mandar meu filho lá, plano B. Não, abençoado, Deus não tem plano B, Deus faz tudo de acordo com a sua vontade. Veja aqui, ó, Romanos capítulo 3, vem aqui até Romanos capítulo 3, no verso 21, diz assim, ó, vamos ler aqui 4 versos, 5 versos aqui, que diz aqui o que diz o apóstolo Paulo a respeito desse assunto, não é isso? Verso 21. Mas agora se manifestou sem a lei de Moisés, não é isso? A justiça de Deus, porque a lei de Moisés é que aflorou disso, veio mostrar o que tinha feito lá Adão, não é isso? A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos. Olha que coisa maravilhosa. Para todos e sobre todos, mas os que creem. Como nós falamos aqui anteriormente, isso aqui não é para quem quer. Todos aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram chamados. Por quê? Não há diferença. Não há diferença, abençoado. Se você foi predestinado por Deus, se você foi chamado por Deus, não importa a sua nacionalidade, não importa o tempo que você nasceu, se foi lá atrás, se foi aqui na frente, se você é judeu, se você é gentio, da maneira que você participou desse projeto, isso aqui é para você. A participação de Adão e a participação de Cristo nos chegou, nos afetou, é para nós. E o versículo 23, porque todos desobedeceram. Todos que passaram em Adão desobedeceram. E destituídos estão da glória de Deus. Isso aconteceu lá em Adão. Adão desobedeceu, então todos foram destituídos da glória de Deus. Sendo, versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. São dois tempos diferentes. Isso aqui não aconteceu um dia após o outro, não. Primeiro Adão desobedeceu, destituiu os filhos, separados de Deus. Mas Deus queria os filhos
com ele. Então ele morreu na cruz e trouxe os filhos de volta. São duas cabeças representantes. Todos os filhos estavam ali em Adão, e todos os filhos estavam em Cristo Jesus ali na cruz. Olha, se eu entendo que Adão desobedeceu, isso aqui, pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria. Porque se a religião diz assim, que houve a desobediência, então você vai ter que entender, vai ter que concordar que Cristo errou, que Deus errou. E não cabe na cabeça de ninguém Cristo errar. E o versículo 25 diz: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão da desobediência ou do pecado antes cometidos, sob a paciência de Deus, sob a tolerância de Deus, sob o controle de Deus, sob o querer de Deus. Tudo que aconteceu em Adão e tudo que aconteceu na cruz foi tudo determinado por Deus, pessoal. Antes da fundação do mundo, nada fugiu do controle de Deus, nada passou. O versículo 26, para a demonstração da justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Veja, abençoados, todos os filhos, todos sem exceção. Isso aqui não tem, ninguém pode fugir disso. Todos os filhos participaram desse projeto. Adão e Cristo. Isso aqui foi determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. É que eu não estava lá em Adão. Você também não estava na cruz? Você teve pregado lá na cruz? Só quem estava lá era aqueles dois ladrões lá, um de cada lado, e mais ninguém. Mas nós fomos participantes desse projeto. Adão nos sujou, nos manchou, e Cristo nos justificou. Cabeças representantes abençoados. Cristo estava lá nos representando, Adão estava lá nos representando. Romanos, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz assim, ó. Pois assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, todos os filhos passaram por isso aqui. Todos os filhos. Assim também, ou seja, da mesma maneira, do mesmo modo, não diferente, por um só ato de justiça, e foi o de Cristo ali na cruz, veio a graça sobre todos os filhos, sobre todos os homens, para justificação devida. Da mesma maneira que Adão participou, da mesma maneira Cristo participou, e tudo debaixo do controle de Deus. Não houve desobediência de Adão. Adão fez exatamente o que Deus havia determinado para ele fazer. Todos os filhos estavam em Adão, todos. Se você é um filho de Deus, você estava ali em Adão. Não presente, mas com a cabeça representante, nesse corpo de carne manchado. Assim como todos os filhos, todos os filhos estavam em Cristo ali na cruz, sendo justificados por ele, para usar esse corpo aqui, abençoado, para que você participasse de carne e sangue, pois isso foi um decreto de Deus. Havia necessidade de uma justificação, e Deus o fez dessa maneira. Olha, veja bem, uma coisa muito séria mesmo aqui. Se não passou em Adão, se você diz, não, eu não tenho nada a ver com Adão, isso foi coisa lá dele, eu não pedi para ele fazer nada. Se você não passou em Adão, também não passou em Cristo. Porque isso aí, ó, diz o verso 18, vamos aqui repetir o verso 18. Assim, pois, como por uma só ofensa, uma só desobediência, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, da mesma maneira, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. Da mesma maneira, não foi diferente. Se você participou de Adão, você também participou da cruz de Cristo. Se não participou de um, abençoado, então você também não participou de outro. Adão não desobedeceu a Deus. Se você ainda não entendeu isso, deixa eu te falar aqui um negocinho. É que a religião parece que não entende, parece que não ensina. Eu passei muitos anos lá na religião e posso falar isso aí com extrema facilidade. Parece que ele não entende. Adão não desobedeceu a Deus simplesmente também pelo fato de Deus ser soberano. Deus é soberano. Imagina que alguém vai descumprir a vontade de um soberano, de Deus.
Quem é esse? Quem é esse que pode? Nunca houve e nunca vai haver alguém que vá descumprir uma determinação de Deus, abençoado. Deus é soberano. Embora a religião, ela ensine o contrário. Ela não prega a soberania de Deus. Ela diz, não, Deus é soberano, mas você faz o que você quiser, da maneira que você quiser. Ô, abençoado, isso aí não combina. Não há um acordo aí dessa parte. Ou Deus é soberano, ou você é soberano. Ou Deus decretou, ou Adão fez o que quis. Não combina. Deus é soberano. Vamos ver aqui, ó, Isaías. Já que diz aqui o profeta Isaías, no capítulo 46, escreveu Isaías, palavras de Deus, no verso 10. Deus falando, que anuncio o fim desde o princípio. Antes de começar qualquer coisa, abençoado, Deus já diz o final do filme. Ele já anuncia o que vai acontecer lá no final. Esse é Deus. Deus é soberano. E mais, e desde a antiguidade. Isso não é coisa de hoje, né? Isso não é coisa da agora. Isso é coisa da antiguidade. As coisas que ainda não sucederam. Ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram, como se fosse acontecer. Que digo, o meu conselho. Olha aqui o finalzinho do verso que escreveu Isaías a respeito de Deus. O meu conselho, a minha vontade, o meu decreto será firme e farei o quê? Toda. Ou é só uma parte, só um pedacinho. Toda a minha vontade, diz o Senhor. O Senhor diz que fará toda a sua vontade, toda abençoada. Não é só uma parte. Diz, farei e fez. É bom que você entenda isso, abençoado. Deus, ele disse lá em Isaías, farei e fez toda a sua vontade. Adão, sabe Adão, esse que nós estamos falando aqui desde o começo, já há 35 minutos, Adão foi vontade de Deus. Adão fez exatamente de acordo com a vontade de Deus. Ele comeu lá daquela árvore, ele desobedeceu lá, ele passou pela morte, porque foi tudo um decreto de Deus. Olha só, Filipenses, avança aqui um pouquinho, a carta que Paulo escreveu a Filipenses, vamos avançar, mais aqui Filipenses capítulo 2, no versículo 13, olha o que diz aqui, ó. Porque Deus, estamos falando aqui do soberano, aquele que não precisa pedir opinião a ninguém para fazer nada, para não fazer. Ele nunca pediu conselho a ninguém, porque ele é soberano, ele nunca dependeu de ninguém para fazer tudo que ele fez, desde antes da fundação do mundo. Ele diz aqui no versículo 3, porque Deus é o que opera, é o que faz em vós, em nós, tanto o querer como o realizar, como o efetuar, segundo a sua vontade. Deus faz na nossa vida, abençoado, tudo, fez tudo de acordo com a vontade dele, de acordo com o que ele quis. Deus quem operou a vontade, o querer em Adão. Adão, ele foi lá e fez o que fez, porque foi o próprio Deus que operou em Adão a vontade e o querer de fazer, segundo o decreto dele. Não foi que, Adão, esqueça isso, pelo amor de Deus, por favor, esqueça isso, é isso? Cresça nesse entendimento, entenda que Deus é soberano, ninguém pode desobedecer a vontade de Deus, não tem como, tudo já está determinado por ele, desde antes. Lembra que ele falou para Isaías? Na antiguidade ele já conta o filme antes de começar, antes da primeira parte. Antes do início do filme, ele já fez, já sabe, determinou tudo. Ele é o autor da vida, ele é o autor da fé, ele é o autor de tudo. E tudo acontece de acordo com a vontade dele. Vamos aqui repetir. Deus é soberano. Adão foi uma peça nas mãos de Deus. Adão não fez nada que tenha fugido de Deus. Adão não fez nada diferente da vontade de Deus, nas mãos de Deus, para que o seu propósito acontecesse. Não, tudo igualzinho. Deus pegou Adão, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, para que o meu decreto aconteça. E aconteceu tudo de acordo. Um homem terrenal que não tinha o Espírito de Deus. Esse era Adão. Adão não era um super-herói, Adão não foi alguma coisa sobrenatural, não, abençoado. Adão foi apenas um homem natural, que não tinha o Espírito de Deus, que foi colocado no jardim do Éden por decreto de Deus, para trazer a morte e a desobediência a todos os homens. Simplesmente isso, ele não desobedeceu, ele fez exatamente o que Deus tinha que fazer. E tudo isso, abençoados, é com um propósito, com um só propósito. Vamos ler aqui
eu penso que é o nosso último verso, Efésios, capítulo 5, o versículo é o 27. Olha que todo esse projeto de Deus, tudo isso que Deus fez, tudo isso com um único projeto. Deus tinha em mente, desde antes da fundação do mundo, é um projeto de ter filhos, mas filhos iguais a Ele, que conhecessem a obediência e conhecessem também a desobediência. Deus não quer filho desobediente. Não, Deus quis filhos que conhecessem a obediência. Olha por que aconteceu. Ó. Efésios capítulo 5, versículo 27. Porque todo esse mecanismo que Deus fez, ó, para apresentar a si mesmo, ou seja, para apresentar a Ele mesmo, a Deus, igreja gloriosa, os filhos dele, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Toda essa confusão, todo esse processo de Adão e de depois Cristo na cruz, e teve a lei de Moisés, e teve aí todas essas coisas que a Bíblia relata, tudo com essa finalidade, para apresentar a igreja a si mesmo santa, gloriosa, sem pecado, sem defeito, irrepreensível, abençoado. Essa foi a vontade de Deus. Esse foi o decreto de Deus. Adão manchou, Cristo justificou. Isso foi o que aconteceu ali com Adão. Tudo, veja bem, tudo debaixo do querer de Deus. Tudo debaixo do decreto de Deus. Não teve escolha de ninguém. Ninguém escolheu. Ninguém escolheu nada, abençoado. Foi Deus que decretou todas as coisas. Tudo aconteceu de acordo com o decreto de Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor de tudo e de todos. O apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas, ele diz que, em uma certa época, Deus, não tendo por quem jurar, jurou por ele mesmo. Se ele não tem por quem jurar, então como é que ele vai se submeter à desobediência à vontade de alguém, abençoado? Não houve desobediência, houve sim o quê? Decreto de Deus. O que houve ali foi um decreto dado por Deus desde antes da fundação do mundo, e Adão fez exatamente o que ele tinha que fazer. Então, abençoados, agora, a lei, não é isso? Porque você deve estar pensando, é a lei de Moisés, a lei, os judeus, os gentios, também com esse mesmo propósito, de apresentar a igreja santa e irrepreensível diante dele mesmo. Essa foi a função, foi a maneira que Deus escolheu para apresentar para ele, ter os seus filhos, né? Filhos que conhecessem tanto o bem como conhecessem o mal, filhos que conhecessem a obediência e filhos que conhecessem também a desobediência. Mas não houve escolha, você não escolheu ser filho, você não escolheu ir para o céu, você não escolheu nada mesmo. Foi Deus que escolheu, que fez todas as coisas por nós. A nós, o que nos cabe? Somente gratidão. O que nos cabe é ser gratos a Deus por Ele ter nos escolhido e ter colocado em nós o seu Espírito e nos fazer entender que nós somos filhos dele por decreto dele e não por vontade nossa. Adão teve a participação dele lá, muito bem, acabou, é Deus que quis, Deus fez assim. Então, abençoado. Eu recebo que você tenha entendido e convido a você a compartilhar essa mensagem para que outros também entendam, porque olha, Adão, o negócio aí de Adão é tão sério que a religião diz que a mulher que fez lá a confusão toda, e não foi. A confusão foi feita por Adão, por decreto de Deus. Não existe aí livre-arbítrio, não existe vontade de Adão, não, porque não. Tudo decreto de Deus, tudo aconteceu 100% da vontade de Deus, desde antes até para sempre. Abençoado, eu recebo que essa semana seja aí a melhor semana da sua vida, e mais uma vez te convido aí a compartilhar a mensagem, a se inscrever no nosso canal se for possível, se você ainda não é inscrito, para que a palavra corra e seja glorificada nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, como tem sido, não é isso? Porque essa palavra é uma palavra maravilhosa, abençoados. Só nos faz bem, nos traz paz, tranquilidade, nos traz certeza, diferente de que quando nós estamos lá na religião,
Na religião não se tem certeza de nada, não tem certeza de ser salvo, não tem certeza de ser filho, não tem certeza se vai para o céu e em qualquer momento você pode se perder. Não, mas essa palavra, a palavra de Deus, que nos ensina que Deus é soberano, que Ele já fez todas as coisas de acordo com o seu próprio decreto, nos ensina e nos traz uma tranquilidade de que nós somos filhos para sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz que justificados por Deus, por Cristo, estamos em paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus, estamos tranquilos, nada nos aborrece, nada nos tira aqui da nossa posição em Cristo Jesus. Por quê? Nós estamos em paz com Deus e foi um decreto dele, desde lá antes da fundação do mundo, passou em Adão e veio Cristo, e agora nós estamos aqui participando de carne e sangue, aqui o Espírito, para honra e glória do nosso Pai. Então, abençoado, eu recebo que tudo está bem, recebo que essa semana tudo te vai bem. Se amanhã, por acaso, você tem aí alguma coisa a fazer, muito importante, assim como eu tenho, e a minha oração é que Deus mesmo já foi lá, não é isso? E já resolveu, já fez o que tinha que ser feito, e nós vamos lá apenas para fazer o que tem que ser feito lá e tudo está bem, e Deus está no controle de todas as coisas. Se não acontecer do jeito que você está querendo, abençoado, calma, fique tranquilo, porque nada foge do controle de Deus. Às vezes, nós falamos assim, deu tudo errado. Não, abençoado, não deu errado não, deu diferente do que você pensou, do que você imaginou, do que você planejou, mas diferente dos planos do nosso Pai, diferente do que Deus mesmo planejou desde antes. Lembra? Voltamos lá em Isaías, nesse que ele fala que ele sabe a história, o final da história, antes de começar. Ele sabe o final da sua vida, ele sabe o que te vem amanhã, daqui um minuto, ele sabe o que vem daqui um minuto na sua vida, e tudo está bem, abençoado. Você é um filho e ele não vai te largar agora mesmo. Olha o processo que ele fez desde antes da fundação do mundo até chegar a você. Você acha que agora ele vai te largar aí igual um navio aí no mar sem controle? Não, abençoado. Tudo está no controle de Deus. A sua vida está bem guardadinha aí, bem segurinha aí na mão dele, e nada vai afastar dele. Então, abençoado, fique calmo, fique tranquilo, que Deus é soberano em todas as coisas, em Adão, em Jesus e também na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos, até a próxima reunião. Eu recebo que seja na próxima semana, no próximo domingo. Abençoados.